Então, provavelmente ensinaram para você que errar é uma coisa errada. E provavelmente por causa disso você tentou ser perfeito. E aí, nossa pauta de hoje é essa. Aqui é o professor Thiago Benedetti para mais um vídeo, mais uma aula sobre aprendizagem consciente. E eu queria falar sobre perfeição, sobre perfeccionismo, utilizando esse pensamento aí do início, né? Então, olha só, as pessoas me contratam para fazer plano de estudo, né, o tempo todo, para vestibular, para Enem, para concurso, para passar na OAB, para melhorar na escola e por aí vai. E como professor, coordenador pedagógico, gestor escolar também, aqui no Poliedro de Rio Branco, no Acre, eu acompanho e falo muito, né, com muitos alunos, com muitos estudantes, com muitas famílias. E eu percebo cada vez mais, talvez pelas redes sociais, não sei, eu percebo cada vez mais o perfeccionismo como sendo ali uma coisinha que está incomodando muita gente, atrapalhando muita gente, complicando a vida de muito estudante. Então eu queria falar sobre isso como um alerta para você entender o que é o perfeccionismo dentro desse viés de estudo e conversar um pouquinho sobre isso. Isso pode te ajudar a encarar melhor a tua jornada. Então a gente começa assim. Vamos imaginar que na sua jornada da educação, na sua jornada de estudante, na sua jornada de vida, provavelmente você aprendeu por aí que o erro é uma coisa ruim. Você aprendeu que é errado errar. Você aprendeu que o erro é errado. Você aprendeu, provavelmente, que o erro precisa ser evitado, deve ser combatido, muitas vezes criticado, muitas vezes punido, né? Às vezes, quando alguém erra, ou comete um erro qualquer, sei lá, numa prova, no estudo, numa resposta, num comportamento, numa conduta, as pessoas encaram esse erro como sendo um erro da pessoa, né? Cria-se aí um julgamento, uma avaliação da pessoa e não da competência dela ou da falta de conhecimento ou qualquer coisa assim, mas da pessoa. Então o erro, ele é muito demonizado, né, no nosso processo de desenvolvimento. E isso é um problema. Por quê? Porque como é que a gente faz para não errar, né? Quem é que não erra? Só não erra quem é perfeito. Simples. E aí o que acontece? A gente busca o perfeccionismo como uma resposta a isso, né? Então as pessoas que são perfeccionistas, elas têm uma vida bem sofrida, né? Porque o perfeccionista não sabe lidar com o erro, não gosta da sensação do erro, sente uma angústia, uma espécie de disfunção depressiva quando encara algum fracasso, algum erro, ou pelo menos quando entende algo como fracasso, né? Tem estudantes que, sei lá, se matam de estudar, aí tira 9,5 numa prova e a pessoa surta. Por quê? Porque não é 10, porque só é perfeito, só é bom se tirar 10. Então, o que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é um comportamento de quem tem expectativas muito altas, né, e às vezes inalcançáveis, muito irrealistas, e essas pessoas, elas criam ali uma ansiedade por um resultado, por um desempenho. É diferente de quem tem ali uma apreciação pelo processo e também pelo resultado, né? Os perfeccionistas não, eles só olham unicamente para o resultado. E na ânsia, né, desse resultado, eles sofrem por quê? Porque eles só admitem aquilo que é perfeito, e isso geralmente é inalcançável, e isso cria, né, uma angústia, um sofrimento, ou gera um segundo comportamento, né? Então, o comportamento 1 é simplesmente sofrer, é ter crise de ansiedade, é ficar em pânico com qualquer processo avaliativo. Por quê? Porque você só aceita a perfeição, só aceita o 10. O segundo comportamento, o comportamento 2, é o comportamento da procrastinação, da fuga deliberada, ou da fuga inconsciente também, que é o quê? Se você quer fugir do erro, né, se você não admite o erro, além da perfeição, que outro caminho você pode escolher? Você pode escolher o caminho da não ação. Quando você decide não agir, não fazer, quando você cria ali uma fuga de uma tarefa, de uma atividade que pode trazer para você um resultado ruim, um desempenho ruim, você pode usar a procrastinação como meio de defesa. E aí o que acontece? Você enrola, você não estuda, você busca outros caminhos, outras tarefas, você se ocupa
E aí você vai criando circunstâncias para não fazer o que tem que fazer. E aí quando você tem um resultado ruim, você protege o seu ego, protege a sua autoimagem, o seu autoconceito, usando essas circunstâncias como desculpa. Né? Então você fala assim, eu não passei no concurso porque não deu tempo de estudar, eu tive que fazer outra coisa, eu estava preparando para uma festa, para um aniversário, eu tive que organizar não sei o que, tinha alguém doente, sei lá. Você começa a buscar as fugas, né? As desculpas e justificativas para mascarar o teu erro, ou para mascarar a tua incompetência, ou para mascarar um fracasso, certo? E uma pessoa que não é perfeccionista, ou seja, um batalhador, vamos chamar assim que existe o perfeccionista de um lado e o batalhador do outro. O batalhador entende que resultados são resultados, né? A gente tem que apreciar o processo, e se o processo me levou a um resultado ruim, tudo bem, a gente vai lá e melhora o processo e busca outro resultado, ponto final, sem dor, sem sofrimento. Mas o perfeccionista não olha para isso, né? O perfeccionista ele só olha pro resultado. E aí, muitas vezes, para mascarar um processo que levou a um resultado ruim, o comportamento é a procrastinação, é a fuga, né, da tarefa, é a fuga da atividade. Então, estudantes perfeccionistas, além de serem extremamente ansiosos, são também altamente procrastinadores, né? Porque a procrastinação é um mecanismo de defesa inconsciente e às vezes consciente, né, para você de repente não encarar um resultado ou não passar por um processo que leva a um resultado, certo? E tudo isso por quê? Tudo isso porque em algum momento você aprendeu que o erro é errado. Só por isso. E aí qual é a solução? É você entender que o erro, na verdade, ele é muito bem-vindo, né? Para quem é estudante, para quem busca aprendizagem, o erro é muito bem-vindo. Não é que você vai estudar para errar, mas quando o erro acontece, tudo bem, é parte do processo. Lembra? Errar é humano. Quem não erra, não aprende. O erro faz parte das etapas de aprendizagem, desde que seja um erro consciente, desde que você perceba esse erro, desde que você trabalhe no ajuste e na correção desse erro. Sabe a palavra correto? Correto é aquilo que foi corrigido, corrigido é aquilo que já esteve errado, certo? Então, você tem que entender que o erro, ele é parte de um processo, uma nota ruim é parte de um processo, um desempenho ruim é parte de um processo, e tudo isso serve pra gente o quê? Trazer como feedback, como experiência, para melhorar os nossos processos, desenvolver nossas competências, nossas habilidades, nossos conhecimentos e também a nossa aprendizagem. Então, o erro é algo que deve ser celebrado até quando acontece, porque ele mostra para você alguma coisa que você precisa calibrar, né? E passar pelo erro gera na gente a necessidade de esforço, né? De superar o que a gente chama lá na neurociência da aprendizagem de dificuldade desejável. Então, olha que louco. O estudante costuma fugir do erro e costuma fugir do difícil. E são justamente as duas coisas que mais favorecem a nossa aprendizagem. Então, fica a mensagem para você pensar. Para você que é perfeccionista ou para você que sofre de alguma forma com isso, né, que não sabe lidar com seus erros, fracassos, com problemas de desempenho, você precisa entender que isso é parte do processo, tá? Isso é parte do teu desenvolvimento e que não tem problema nenhum em errar. O problema é não aprender com erro, claro. O problema é errar e só sofrer com ele. O problema é errar e deixar o erro ali, ignorado, né? Você tem que trazer o erro para sua consciência e utilizar ele como ferramenta de superação, de crescimento e desenvolvimento. Beleza? Então, se isso aqui faz sentido, deixa um comentário. Se você já passou por isso, se você sofre por ser perfeccionista, deixa aqui um comentário e vamos colocar essa pauta, tá bom? Espero que isso aqui tenha ajudado você a pensar e refletir sobre a sua vida de estudante. E qualquer coisa, a gente se encontra por aí num próximo vídeo, numa próxima aula. Até lá, bons estudos, erre muito e aprenda com todos os seus erros.